Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Quem vos fala aqui é o pastor Edivan Souza, trazendo aqui mais um vídeo aqui no nosso canal, Pastor Edivan Souza Oficial. Vamos trazer aqui agora um assunto muito importante, um assunto bíblico, para que você possa tirar a sua dúvida a respeito de algum versículo da Bíblia e às vezes acaba interpretando esse versículo erradamente. O versículo que nós vamos estar aqui abordando a respeito dele, ele se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. O que isso significa? De fato, será que é simplesmente dessa forma que a Bíblia diz? Porque a gente vê uma interpretação fora do comum em cima deste versículo. Algumas pessoas ensinam que Deus disse: eu amo os que me buscam de madrugada. Na verdade, esta frase não está na Bíblia, mas certamente ela é baseada no seguinte versículo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Provérbio capítulo 8, verso 17. Este é um dos versículos mais conhecidos do livro de Provérbios e também um dos mais mal interpretados. Geralmente este versículo é aplicado para se referir à prática de orar de madrugada. Mas será que tem a ver essa referência com esse assunto sobre a oração? Vamos ver aqui. Algumas pessoas até afirmam que a frase "os que de madrugada me buscam me acharão" indica que de madrugada Deus está mais atento aos que o buscam. Será? A questão é que em nenhum momento esse texto fala sobre isso. Opa, já tem alguma coisa aqui esclarecendo um pouco a nossa mente. Interpretando o Provérbio 8:17. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante saber que um princípio fundamental do livro de Provérbios é a exortação em relação à sabedoria. Pegue aí a visão. Nele é enfatizado como a sabedoria é essencial em todas as áreas da nossa vida. O escritor de Provérbios também ensina que a verdadeira sabedoria é divinamente inspirada. No capítulo 7 ele fala sobre a esposa lascívia, e no capítulo seguinte ele estabelece um grande contraste. No capítulo 8 ele faz um esboço onde a própria sabedoria é personificada. Ele também indica vários conselhos sobre a sua aplicação e seu valor. Ele destaca que a sabedoria nos guia. Capítulo 8, verso 1 a 12. Diz que ele também está relacionada ao temor do Senhor. Provérbios capítulo 8, verso 14 a 21. A exposição fica ainda mais profunda quando o escritor demonstra a participação da sabedoria na criação, trabalhando com o próprio Criador como um de seus atributos. Provérbio capítulo 8, verso 22 a verso 31. Com base nesse contexto, podemos facilmente entender o significado do versículo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Eu amo os que me amam. Essa frase indica uma clara distinção de pessoas. O chamado da sabedoria se estende a todos os homens,
Provérbio capítulo 8, verso 4 e 5. A sabedoria personificada diz: eu amo os que me amam. Isso indica um relacionamento pessoal. Isso significa que os que amam não serão desprezados por ela. A sabedoria cuida dos seus, mas ao mesmo tempo é ocultada dos insensatos. Porém, nem todos a amam, nem todos possuem o coração preparado para recebê-la. Então, quem são aqueles que a amam? A sabedoria personificada responde na sequência da frase: aqueles que de madrugada me buscam. Os que de madrugada me buscam me acharão. De acordo com o contexto, fica evidente que a palavra madrugada ou cedo, em algumas versões, não indica um horário específico do dia. O significado da frase, os que de madrugada me buscam, simplesmente é os que me procuram com diligência. Opa! Aqui dá para nós perceber algo muito importante para a nossa vida a respeito dessa referência em Provérbio. Sob esse contexto, o verso 17 demonstra que quem age de forma correta e busca sabedoria, diligentemente a encontra. Portanto, o significado da palavra madrugada indica uma atitude prudente e zelosa, com prioridade, prontidão. Então, a frase, os que de madrugada me buscam, deve ser entendida como buscar de forma diligente e não como buscar em horário específico do dia. Deu para você entender? Deu para você ter um entendimento mais ou menos aí? A sabedoria e o relacionamento com Deus. É claro que o versículo eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão também possui as semelhanças com as declarações acerca do relacionamento com Deus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, verso 30, o próprio Deus diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas tratarei com desprezo aqueles que me desprezam. O profeta Isaías também declarou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, verso 6. Essa relação entre a sabedoria e a graça de Deus pode ser compreendida quando percebemos que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. O sábio escreve que aquele que busca e recebe a sabedoria entenderá o temor do Senhor. Em Provérbio capítulo 2, o verso 4 e o 5 diz: se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O próprio Jesus se referiu à sabedoria de Deus de forma personificada em Lucas capítulo 11, verso 49. Só a parte A, para que você possa entender. Por isso diz também a sabedoria de Deus. Alguns estudiosos também interpretam esse texto de Provérbio 8,17 de forma cristológica. Para eles, a personificação da sabedoria, de certa forma típica, é Jesus Cristo, como a revelação final da sabedoria de Deus. Isso significa que é apenas em Cristo que temos o pleno significado da sabedoria.
Para isso vamos ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 24 e o verso 30, que diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O verso 30, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Glória a Deus. Vamos também ler na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 2 e o verso 3, que diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecido da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Verso 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Glória a Deus. Utilizando esse paralelo entre a sabedoria e a graça de Deus, podemos afirmar que a verdadeira sabedoria exige uma natureza humana transformada. Isso significa que a oferta da sabedoria só é, de fato, eficaz para aqueles que nasceram de novo. A verdadeira sabedoria habita somente em um coração regenerado, capaz de amá-la. Concluindo, vimos qual é o significado correto da frase: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Observe, existem outros textos bíblicos que falam sobre exemplos de pessoas que oraram de madrugada. A Bíblia está cheia de referências bíblicas concernente a esse tópico, a esse tema. Mas aqui, definitivamente, essa referência bíblica de Provérbios capítulo 8, verso 17, não é um deles, tá? Saiba disso, tá bom? Não é um deles, em hipótese alguma. Então comente aí, deixa aí o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ajude o nosso canal a crescer, nos dê essa força aí. Então Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.